Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, o privilégio de ter me dado as oportunidades para servi-lo em primeiro lugar, preparo teológico, tempo de estudo, tempo para escrita, enfim, um grande privilégio que Deus me deu. Depois disso, eu agradeço também a Deus, período em que passei na cidade de Xinguara, no Pará, e ali pude conhecer o Dr. Iron, que dirige ainda hoje o Instituto de Treinamento e Educação Continuada do Carajás, né, um desbravador, buscando preparar pessoas para servirem melhor ao Senhor. E no final do ano passado, tive ainda o privilégio de, entre outros, conhecer o pastor Divino, o Dr. Rápio, e começou então a surgir a ideia de nós lançarmos, de nós produzirmos algum material. E um desses materiais era Introdução Teológica, um texto no qual eu já trabalho há mais de uma década, preparando pessoas para a igreja, o discipulado cristão. E agora, no mês de abril, início de abril, final de abril, início de maio, creio, nós tivemos uma conversa online sobre a igreja, sobre as dificuldades que a igreja enfrenta nesse período de pandemia e que igreja iria emergir dessa situação. E aí, então, desse debate surgiu um texto, do texto surgiu, então, esta, esta obra, esse filho, né? Esse filho que eu ainda não tive o privilégio de tê-lo em meus braços, apesar de já tê-lo gestado, já tê-lo gerado, que é Os Novos Bereanos, um texto que me deu um imenso prazer em escrever, foi assim uma obra escrita em período recorde, uma coisa que em poucos dias nós pudemos então vê-la concluída. Depois veio o período de burilar, de arrumar o texto para ficar mais acessível, mais agradável à leitura. E graças a Deus estas duas obras estão estão disponíveis agora. Sem mais delongas, deixe-me apresentar a vocês que estão conosco estas duas obras que Deus nos deu o privilégio de produzir. A primeira delas é Novos Bereanos. Como será a igreja no pós-pandemia? É uma obra de reflexão sobre o que está acontecendo, sobre o que já aconteceu na história da igreja e quais são as tendências. Eu gostaria que os irmãos entendessem que nós analisamos tendências, nós olhamos para o que estava acontecendo e para o que já aconteceu no passado, então nós apontamos tendências. É possível, talvez, que a sua igreja não enfrente essas dificuldades, que não encontre essas oportunidades. É possível, mas são tendências que se mostraram, que nós anotamos, que nós avaliamos e percebemos que essas tendências poderiam vir a ser experimentadas pelas igrejas, poderiam vir a ser experimentadas por sua igreja. E você, como líder da igreja, você, como pastor, precisa estar pronto para dar uma resposta satisfatória quando as necessidades surgirem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo desta obra que foi intitulada de Novos Bereanos, né? Tendências para a Igreja no pós-pandemia, uma obra que foi produzida aí com o apoio do Instituto de Treinamento e Educação Continuada do Carajás, da editora Caris, e desde já eu queria convidar você a conhecer aquilo que nós produzimos em termos de vídeo, em termos de áudios, no nosso canal do YouTube. Né? Dê uma olhada, clique aí, http://youtube.com/Marco Mendes. Aí está faltando o youtube.com. Mas basta digitar lá no YouTube Marco Mendes e você vai ter então acesso ao nosso canal. Inscreva-se, acompanhe-nos, vai ser uma alegria sempre ter você, vai ser uma grande alegria ter você inscrito junto conosco. Sobre a obra, primeiro eu gostaria de trazer uma pré-definição de dois termos que eu uso bastante na obra.
religiosidade e espiritualidade. O que é religiosidade? Religiosidade é uma construção humana feita para atender à necessidade de relacionamento espiritual horizontal e também vertical. Isso é religiosidade, é a maneira como nós expressamos as nossas crenças. Por outro lado, nós temos também a questão da espiritualidade. A espiritualidade é a resposta do homem à revelação de Deus, de uma maneira em que isso mostra sua obediência a Deus. Fé, arrependimento, conversão, comunhão e culto. Então, me perdoem a pequena pausa, mas aparentemente nós estávamos tendo uma pequena dificuldade aqui com a nossa transmissão. Então, voltando para que os irmãos acompanhem o raciocínio, religiosidade é aquilo que o homem constrói para atender à sua necessidade de relacionamento espiritual. Esse relacionamento espiritual envolve a sua relação com Deus na vertical e também a maneira como ele se relaciona com outras pessoas na sua fé. Por outro lado, nós temos o conceito de espiritualidade, é como o homem vai responder à revelação de Deus, como ele vai se relacionar diretamente com Deus, se ele crê, se está arrependido, se de fato converteu-se a Deus, se está vivendo uma vida de obediência, se busca a comunhão e também se cultua a Deus. Logo no início do nosso livro, nós fazemos um estudo de caso de um momento em que a igreja também passou por algo um pouco parecido com o que nós passamos. Ficamos um tempo sem poder nos reunir como igreja, de ir aos locais de reunião, de congregar. Isso aconteceu de uma maneira diferente, obviamente, e é relatado no Salmo número 137. Nós podemos ver que os hebreus tinham grandes saudades, demonstravam um enorme saudosismo em relação a Israel. Eles não podiam voltar para casa, eles não podiam voltar para o templo, então eles vão demonstrar esta saudade. Ao mesmo tempo, vamos perceber que eles começam a ficar desanimados. Observe que o salmista fala que ele pegava a sua harpa e a pendurava nos salgueiros às margens dos rios da Babilônia. Veja só, era algo que ele gostava de fazer, algo que ele sentia prazer em fazer. Mas, por causa da distância da casa de Deus, ele foi deixando de fazer. Vemos um povo que desejava voltar, desejava ver o seu culto restaurado, desejava ver o seu templo reconstruído, ou seja, tinha aspirações religiosas. E era um povo que também confiava em Deus. Ele sabia que por eles mesmos eles não poderiam voltar para Jerusalém, não tinham forças para vencer os inimigos que eram muito mais fortes do que eles. Então, assim como eles viveram essa situação de privação do povo, de desanimando, de ter vontade de voltar, mas não poder, e de não poder fazer nada para resolver, nós também tínhamos aí os judeus. Nós passamos por isso da mesma maneira. Nós passamos por isso de uma maneira muito parecida. Por conseguinte, depois de olharmos esta questão, fazemos este estudo de caso. Depois de nós fazermos, então, esse estudo de caso de Israel, nós olhamos, então, para o que pode vir a acontecer com a igreja, quais são as tendências que a igreja está mostrando.
Dentre estas tendências, nós vamos perceber pessoas se apegando fortemente às tradições. Sempre fizemos assim. Haverá muita coisa nova, já se fala muitas e muitas vezes num novo normal, em uma nova normalidade, mas muitos vão se apegar às tradições. A nossa igreja precisa manter-se firme, não pode ser impactada, não pode tomar a forma do mundo. E esse apego ao tradicionalismo vai ser visto em muitas situações. Por outro lado, nós já podemos perceber um espiritualismo eclético. As pessoas têm tantas informações através da internet, através dos meios de comunicação, através do WhatsApp, tem tantas informações que ficam escolhendo que tipo de doutrina elas vão aceitar, vão abordar, que tipo de alimento vão consumir. Se um dia querem uma mensagem de autoajuda, vão encontrar na internet. Se querem uma mensagem mais engraçada, vão encontrar também. Outra tendência é uma espécie de fé virtual, né, que não vai substituir o sacerdócio doméstico, embora muitos vão dizer, não, eu sou o sacerdote da minha casa, eu vou fazer o culto na minha casa e está tudo bem. E nós assistimos de vez em quando uma live de algum pastor. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Muitas pessoas já podemos voltar aos templos, aos cultos nas nossas igrejas, e muitos estão preferindo ainda continuar no meio virtual. É, temos também uma exacerbação de um chamado mercado virtual da fé. O que é este mercado virtual? Pessoas tentando oferecer de tudo, todo tipo de novidade para atrair os incautos. Na minha igreja faz isso, a minha igreja voltou primeiro, a minha igreja já pode receber tantas pessoas, na sua não tem lugar. Esse mercado vai crescer, vai se consolidar. E muitos cristãos que estão ansiosos por voltar à igreja vão ter finalmente o privilégio, a alegria de retornar à congregação. Pessoas que estão simplesmente aguardando o dia que possam ouvir. Agora todos podemos congregar sem vícios, seja por causa de vacina, seja porque já há um tratamento adequado, ou simplesmente porque as portas estão abertas. Pessoas que não são das faixas de risco, por exemplo, já estão frequentando, mas muitos ainda estão impedidos de frequentar. Então, nessas tendências todas que estão se consolidando, que a gente já pode ver, o tradicionalismo vai ganhar força, a mistura de doutrinas também vai ser uma constante. Muitos vão buscar uma fé apenas virtual, apenas pela internet, consumindo aquilo que lhes vai ser oferecido e, obviamente, eu espero que seja a grande maioria, muitos vão demonstrar um enorme anseio pelo retorno à congregação, pelo retorno à comunhão, por voltar a estar juntos com os demais irmãos na igreja. E é neste contexto que vão surgir aqueles que eu chamei de novos bereanos. São pessoas que, diante desta enorme oferta de pastores pregando, uma grande oferta teológica, uma oferta de conteúdo o mais diversificado possível, pastores reformados, pastores de todo tipo de doutrina pregando, essas pessoas vão analisar o que ouviram. Outra coisa que eles vão poder ver é a questão da forma, como é que a igreja se expressa. Uma igreja se expressa de uma maneira, a outra igreja se expressa de outra, a sua igreja não é nem de uma nem de outra, e estas experiências que vão ser oferecidas pela internet vão chamar a atenção, e muitas pessoas vão começar a se questionar. Puxa vida, mas esse pastor disse que a Bíblia fala isso, e ele leu um texto na Bíblia que fala isso, mas aquele outro disse uma outra coisa, e não se assustem se na sua igreja tiver pessoas que vão dizer, puxa vida, mas na minha igreja fala diferente e eu não concordo. Eu não concordo com a liturgia, com aquilo que está acontecendo na minha igreja. Então vai haver uma migração. Essas pessoas que começam a se questionar o que veio, o que houve, vão começar um processo de migração. Alguns em busca de mais conteúdo teológico, alguns estarão cansados de ir semana após semana às suas igrejas e ouvirem as mesmas coisas, e algumas delas sem profundidade bíblica. Então vai haver esse questionamento teológico. Vai haver também um questionamento das expressões litúrgicas, da forma como a igreja cultua. E algumas pessoas vão dizer, não, aqui não é bem o que eu gostaria, eu já vi uma outra igreja que é um pouco diferente, eu vou conhecer. Alguns vão migrar em busca de relacionamentos mais saudáveis,
não estão bem com a liderança, não estão bem dentro do seu núcleo de igreja, então vão procurar um lugar onde possam se sentir melhor, onde possam cultuar a Deus bem com a liderança, bem com os irmãos, bem com sua igreja. Então, vai haver, não resta dúvida, já está havendo este processo de migração de pessoas procurando igrejas, procurando teologia, procurando uma liturgia e procurando relacionamentos mais satisfatórios. E aí, então, queridos, especialmente pastores, é nesta hora que eu quero chamar a atenção para os pastores, para o seu perfil pastoral. Nós temos um perfil pastoral na Bíblia. Não se trata de ser o mais visitador, de pregar com maior ou menor eloquência, não é essa a questão. Mas o perfil pastoral que vale para todas as épocas é expresso por Paulo, dizendo que o pastor deve ser aquele que exorta, e exortar aqui não é dar bronca, mas é estar junto na hora da correção e na hora da reconstrução, que console, que veja o sofrido, o enfermo, o ferido, que esteja junto com ele, que admoeste. Admoestar significa mostrar o caminho da restauração, mostrar aonde estava o erro e indicar para onde a pessoa deve ir. E, obviamente, entreguem o puro e genuíno evangelho, que preguem a palavra de Deus. O profeta diz que Deus haveria de dar para a igreja pastores com conhecimento e pastores com inteligência. E essas duas coisas, às vezes nós pensamos, é a mesma coisa, não é. Conhecimento é acúmulo de informações, né, de percepção do que está no seu entorno, de saber coisas. Inteligência é saber usar essas informações. Então, nós sabemos que haverão pessoas migrando, procurando melhor teologia, procurando uma liturgia mais equilibrada, procurando melhores relacionamentos, pessoas que viram cheias de questionamentos, de dúvidas e de feridas. Sabemos como vamos usar isso para abençoar a igreja, para abençoar o povo de Deus. E então, uma vez que nós passamos por esse processo, percebemos a chegada dessas pessoas na igreja, há uma difícil etapa de integração. Pessoas solitárias, pessoas desorientadas chegarão à igreja. E talvez alguns sejam muito bem recebidos, mas não é incomum que, por causa das práticas anteriores dessa igreja, dessas pessoas que chegam na igreja, pessoa que chega com costumes litúrgicos e teológicos diferentes, a igreja olha com desconfiança para essas pessoas. E é papel da igreja receber e conduzir essas pessoas a um sadio relacionamento com a igreja, onde ela está se congregando, está se aproximando. Um outro problema, além dessa dificuldade com as práticas que as pessoas trazem, é a questão do espaço. Quem chega quer encontrar o seu lugar. E muitas pessoas chegam com já um histórico de liderança em outras igrejas. E a liderança é natural, não tem como deixar de ser líder. E pode, então, haver uma certa dificuldade para que essas pessoas encontrem o seu espaço na igreja, mas também para que a igreja entenda e dê esse espaço. Pode haver resistências. Pessoas que chegarão sem nenhuma conexão dentro da igreja. Olha, eu passando, a porta estava aberta, eu entrei, gostei da pregação, gostei da liturgia, mas não conheço ninguém aqui. Como é que eu faço? A igreja vai ter que fazer esse trabalho de integração. Isso aconteceu, por exemplo, com Paulo. Paulo foi a igreja olhou para Paulo com estranheza por causa das suas práticas anteriores. Né? Houve uma questão de liderança, quem era líder, nós vemos no início Barnabé sendo líder, depois Paulo assume esse papel de liderança. Paulo, quando converteu-se, estava completamente desconectado, não tinha igreja mais, não tinha os judeus, não tinha igreja, não tinha ninguém o que fazer, mas aí encontrou Barnabé que o integrou na igreja. Mas mesmo assim, Paulo sofreu discriminação. As pessoas olhavam para Paulo e diziam, não é este o perseguidor? Não é esse o que arrastava os crentes? Então, tudo isso vai acontecer, tudo isso está acontecendo, são essas as tendências. E nós, como igreja, precisamos, então, estar aptos para cuidadosamente tratar dessas pessoas, tratar dessas situações. Se os irmãos tiverem algum questionamento, quiserem perguntar alguma coisa sobre novos bereanos, fiquem à vontade, antes que a gente passe, então, a falar um pouquinho sobre
o nosso outro livro, que é o de Introdução Teológica. Então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso livro de Introdução Teológica. O livro de Introdução Teológica, ele nasce como um projeto de treinamento, de discipulado para os membros, para os novos membros da igreja. Em que ele consiste? Ele é um pequeno manual teológico que trata sobre o significado de ser discípulo de Jesus na sua introdução e que, na sequência, traz 10 estudos bíblicos para discipulado. Já já vou falar sobre cada um deles, com exercícios no final. Nós temos, ao final do livro, 4 exercícios de evangelização, 4 aulas sobre como falar de Jesus para as pessoas. No total, são 15 aulas, 15 videoaulas que estarão disponíveis na internet. Nós poderemos também fazer encontros online, treinamentos virtuais para líderes. Você pode, na sua igreja, por exemplo, reunir um grupo de pessoas e nós fazermos aulas baseadas no livro e também cursos e palestras. Se você quiser, nós podemos ir até a sua igreja e, eventualmente, dar um curso, fazer uma palestra sobre o nosso livro, sobre o nosso material de introdução teológica. São 10 lições. Deixa eu encontrá-las aqui, estão aqui. A primeira lição fala sobre a vontade de Deus. A segunda lição fala sobre Deus por ele mesmo. A terceira fala sobre o homem. Ele é criatura ou é filho de Deus? A quarta lição fala sobre as ações dos homens. Elas são boas ou são más? Como Deus vê aquilo que nós fazemos? A quinta fala sobre uma indagação: o pecado tem remédio? Existe remédio para o pecado? Podemos encontrar em farmácia um remédio para o pecado? A sexta lição fala sobre o remédio para o pecado, que é um remédio espiritual, uma vez que o pecado é uma doença que afeta o corpo, que afeta o espírito humano. Na sequência, vamos falar sobre este remédio, quem é este remédio, né? O Filho de Deus, o derramar do seu sangue. A oitava lição fala sobre o que Cristo fez, a obra do Filho de Deus. A nona lição fala sobre a transformação que nós podemos esperar no mundo, com a conclusão da 10ª lição. Este novo homem, o resultado de tudo isso: conhecemos a Deus, conhecemos a vontade de Deus, Cristo aplica a sua obra a nós mediante o seu Espírito, e o que acontece então com o homem depois desta experiência com Deus? São 10 lições, todas elas com exercícios de verificação ao final. Quando você terminar de fazer as 10 lições, eu creio que você vai estar apto, vai estar habilitado para falar de Jesus para outras pessoas. E aí, então, nós temos 4 lições, que são basicamente uma descrição do que nós somos, ou seja, a doutrina do pecado, criados à imagem e semelhança de Deus, mas caídos. Depois, o que nós merecemos, o salário do pecado é a morte. O que nós precisamos de um mediador, de um redentor, como foi prometido lá em Gênesis. E, finalmente, o que nós recebemos, o dom gratuito de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Qual é o nosso objetivo com esta obra? É dar conhecimento bíblico para que todo crente esteja pronto a explicar a todos a razão da sua esperança. Se alguém pergunta por que você é crente, você responde: eu creio em Jesus por isso, por isso, por isso, por isso. Eu fui salvo por isso, por isso, por isso, desta maneira. E, finalmente, essas pessoas que são habilitadas a dar a razão da esperança que carregam no coração, fazem novos discípulos, que se tornam também eles novos discipuladores. Ou seja, quem é evangelizado aprende com a primeira parte do discipulado e, com a segunda parte, coloca em prática evangelizando. Você tem interesse nestas obras, você pode adquiri-las nesses endereços que estão aqui, no iteceduc.com e também na imprensabiblica.bol.com.br. Os telefones estão aí. O meu canal do YouTube, você pode entrar em contato comigo, é youtube.com/Marton Mendes, e o meu e-mail é marton@gmail.com. Vai ficar aí na tela para você, se você porventura sentir interesse de anotar e fazer os seus pedidos eventualmente.
devolver a palavra aos doutores Apio e também ao doutor Irã. Voltando aqui, pessoal, a minha primeira fala sobre a grandiosidade dessas duas obras que são lançadas. Elas são obras que falam especificamente para a igreja de forma geral. Aquilo que o pastor Apio falou no início, não existe aqui uma limitação se você é doutor para poder estudar esse livro ou se você tem apenas o primário da educação básica. Você se deparando com uma obra desta envergadura, você vai ter acesso a um conhecimento prático, um conhecimento amplo e ao mesmo tempo muito edificante para a sua vida espiritual, para o seu ministério. O foco dessas duas obras é trabalhar a igreja como discipulados e discipuladores em si, e eu conto com o apoio de vocês nesta iniciativa. Afinal de contas, quando Jesus ele é ressuscitado pelo poder de Deus, e ele aparece aos seus discípulos dando instruções, no capítulo 28 de Mateus, ele vai dizer: ide por todo o mundo e ensinai a todas as nações a guardar tudo quanto eu vos tenho dito. A ordem de Jesus ela foi muito incisiva sobre esta questão de ir e fazer com que as pessoas elas tenham o conhecimento daquilo que está sendo anunciado a respeito de fé, a respeito de doutrina e tudo mais. Bem, diante das circunstâncias atuais, das dificuldades, dos problemas que vêm ocorrendo sobre a questão da espiritualidade demasiada, onde as pessoas elas têm feito lives proféticas e tantas outras coisas que na verdade não passam um ensinamento bíblico, não serve para um embasamento doutrinário propriamente dito. É bom que o cristão ele tenha um conhecimento pleno a respeito do seu princípio de fé, daquilo que eu creio, daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a Bíblia ensina, e a partir desse princípio que eu possa ensinar a outros para que as pessoas não entrem em erros tão circunstanciais como estes que nós temos visto na atualidade. Então, a primeira obra do reverendo Marton, ela nos dá um choque de realidade sobre coisas que aconteceram no passado e que vêm se repetindo na atualidade como uma espécie de ciclo dentro da história. E a segunda obra, que são as introdução teológica, esta obra ela é um curso prático para que possamos ter, resumidamente, uma noção de uma teologia saudável, de uma teologia pura, que realmente edificará aquele a quem nós nos propusermos a ensinar a palavra de Deus. Então fica aqui esta palavra aos líderes de departamento, aos pastores que estão conosco aqui, nos apoiem neste trabalho e vamos levar conhecimento puro, conhecimento genuíno a todos aqueles que estão sob os nossos cuidados. Pastor Apio, é com o senhor. Irmão, vocês estão com duas joias raras aí na mão, à sua disposição. Não é porque é um produto feito por nós, pastor, não. Tem uma crítica muito boa. Parabéns ao ITEC, parabéns ao reverendo. E todos nós, parabéns àqueles que vão adquirir esse material. Todos vão ser abençoados, em nome de Jesus. Tentar o seu crescimento espiritual. Parabéns a vocês e parabéns a todos. Eu estou muito feliz com esse material. Esse é um dia que... Hoje é um dia que vai contar na minha história esse momento desse lançamento dessas duas obras. Eu estou muito feliz. Eu já fiz muitas obras, mas essa me deixou um gosto, está me deixando um prazer
Uma coisa maravilhosa. Deus abençoe vocês. Reverendo Marto, suas considerações e já vamos finalizar, pessoal. Bom, quero agradecer àqueles que nos acompanharam, estão conosco. Acredito que outros vão assistir depois. Temos umas pequenas dificuldades, alguns irmãos reportando essas dificuldades para nós, por isso, durante a fala, nós tivemos que dar umas pequenas pausas, mas esperamos que, de fato, aquilo que foi produzido com carinho, com o desejo de abençoar a Igreja do Senhor, abençoe a sua igreja. E só vai abençoar a sua igreja se você tiver conhecimento profundo do que se trata. Então, não se esqueça, não deixe de entrar em contato, fazer os seus pedidos, pode ser pelo site do ITEC, já está disponível para pedidos, pode ser pelo e-mail ou pelos telefones da editora Caris. E você também pode entrar em contato comigo, tem o meu e-mail aí, e eu já corrigi o endereço no YouTube. É youtube.com/Marcon Mendes. Clique lá, assista, temos inúmeras pregações, estudos bíblicos, devocionais, reflexões. O Esron, meu filho, conta algumas histórias da Bíblia, o plano é que ele conta 365, ainda estamos na 10% disso. E se inscreva e divulgue o nosso trabalho, seja o nosso parceiro na obra de proclamação do Evangelho, de anúncio do reino do Senhor Jesus. Muito obrigado, doutor Apel. Obrigado, doutor Iron. Obrigado você que nos acompanha. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.